Oi pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou contar um pouco mais como é a minha vida sendo uma surda que ouve. Eu fiz aqui uma lista de dificuldades, algumas coisas que me irritam e algumas vantagens. Esses pontos que eu vou compartilhar com vocês são, no meu caso, ou da maioria das pessoas surdas que ouve através de implante ou aparelho auditivo. Não é para generalizar, tá? Vamos lá, primeira dificuldade: pessoa que não articula bem os lábios. Para nós deficientes auditivos, a maioria de nós precisamos da leitura labial, como eu, por exemplo. Hoje já não é tanto, porque eu, com o implante eu ouço muito melhor, mas eu ainda preciso. Então, quando a pessoa fala com a boca muito fechada, fica difícil entender. Eu sofri bastante com isso aqui em Londres, porque os britânicos, eles falam com a boca bem fechadinha. Hoje eu já me acostumei. Não é nem sempre, mas... Então, se você estiver conversando com alguém que tem uma deficiência auditiva, tenta articular o lábio. Não é falar devagar, é diferente. É articular. Segunda dificuldade: filme nacional. Quando eu morava no Brasil, eu tive esse problema. Eu não gostava de filme nacional, porque nunca tinha legenda, nem no cinema, nem na TV. Então ficava difícil acompanhar. E aqui em Londres, a maioria dos cinemas também não tem, porque como o filme já é em inglês, só algumas sessões que são legendadas. Porque eu tô mandando e-mail para vários cinemas também, reclamando que é para botar legenda, que tem muita gente com surdez. E às vezes ele coloca sessões com legendas, mas é sempre no meio do dia, numa terça-feira, vai, que é um horário péssimo para quem trabalha, quem não consegue ir nesse horário, fica difícil. Outra dificuldade é reunião com muita gente. Quando tem poucas pessoas até vai, mas quando tem muita gente fica difícil acompanhar, porque como a gente precisa da leitura labial, como é que faz para acompanhar todo mundo? Então é mais difícil também. Lugares tipo empresa, restaurante, o que for, que a única forma de contato é telefone, não tem e-mail, não tem WhatsApp, não tem nada disso. Aí fica difícil. Se você precisa entrar em contato com esse lugar, aí precisa pedir ajuda para alguém ligar para você. E graças a Deus, hoje isso já é mais raro, né? Porque a maioria dos lugares tem como falar através de e-mail, WhatsApp, o aplicativo. Ainda bem, né? Isso tá melhorando. Outro, outra dificuldade que é mais engraçadinho. Às vezes eu esqueço que eu tô com o implante. E aí quando eu tô no meio da rua, quero arrumar o cabelo, alguma coisa, eu esbarro e caio. Quando isso acontece, eu sempre tenho um mini infarto, porque é medo de cair e quebrar, né? E também tem a bateria. Às vezes eu tô no meio de uma reunião, de um atendimento, alguma conversa, e a bateria acaba. Aí é chato, né? Que tem que parar tudo pra trocar bateria. E e hoje eu já sou mais esperta, né? Quando eu sei que eu vou entrar em alguma conversa, um atendimento, uma reunião, aí eu já troco a bateria pra garantir que não vai acabar no meio. Agora vamos para coisa que, por falta de uma palavra melhor, coisa que me irrita um pouco. E o que eu vou falar agora eu sei que as pessoas não fazem por mal. Não tô falando que eles fazem de propósito. Eu sei que não. Então por isso que eu achei legal falar aqui também, porque assim a maioria de vocês pode saber, e aí você sabe como lidar com as pessoas que você conhece, que tem algum grau de surdez. Primeira coisa, falar devagar demais, como se a pessoa tivesse retardado mental.
Gente, não é pra falar devagar, é pra articular os lábios melhor. Vai falar devagar, irrita. Assim, irrita mesmo, tá bom? Outro ponto é falar muito alto perto do ouvido da pessoa, como se falar alto fosse a solução. Não é. Tem que ficar de frente pra pessoa, tem que olhar pra pessoa, a pessoa precisa ver seus lábios. E também não é pra ficar muito perto da pessoa, tipo, aqui, fica numa distância confortável. E outra situação também é quando você precisa chamar alguém que você sabe que tem problema de audição, em vez de você berrar. Porque, de novo, falar alto não é a solução aqui. Em vez de você berrar, vai lá, entra no campo de visão da pessoa, cutuca levemente. Porque às vezes a pessoa pode estar distraída e que você cutucar muito forte, a pessoa vai levar o susto. Eu, particularmente, eu detesto quando as pessoas fazem isso. É triste, mas é realidade. Outra situação também é quando eu explico pra pessoa que, sei lá, vamos supor a pessoa do banco, eu explico que eu não falo no telefone, aí a pessoa vem e me fala, mas eu posso falar mais alto pra você. De novo, falar alto não é a solução. Outra situação é quando eu não entendi alguma coisa e eu peço pra repetir, a pessoa fala, nada não, esquece. Não te custa um segundo repetir. Não fale isso, porque quando você faz isso, acaba não só irritando a pessoa, é como se você, sem querer, infantilizasse a pessoa também. Não faz isso, tá? Outra situação também, quando eu tô com algumas pessoas conversando, sei lá, 3, 4 pessoas, e aí as pessoas começam a conversar entre si, como se eu não estivesse lá, como se eu fosse invisível, como se eu fosse uma planta. De novo, é muito chato isso, não façam isso, tentem incluir a pessoa de alguma forma. Quando você faz isso, você acaba, sem querer, excluindo a pessoa, e a pessoa que se sente mal, a pessoa que fica triste, tá bom? Outra coisa também chata, sabe, esses telefones super anos 50, aquele telefone 0800, que pra quem não escuta, é um aparelho que você escreve e a pessoa, você consegue ler o que a pessoa tá falando. Esse telefone é tão antigo, ninguém usa. Eu, pelo menos, nunca na minha vida inteira usei esse telefone, nunca tive esse telefone. E a maioria das pessoas surdas que eu conheço também não. Então, eu não consigo entender como é que as empresas ainda investem em telefones assim, quando não presta, além de não incluir todo mundo, inclui só uma pequena parcela da comunidade surda. Então, por que não investir no aplicativo, ou WhatsApp mesmo, telefone, ou e-mail, que além de ser muito mais barato, muito mais eficiente, inclui todo mundo, não só deficiente auditivo, né? E última coisa que também que me irrita um pouco é as pessoas que acabaram de me conhecer e falam, nossa, mas você fala tão bem, como se a fala fosse dependente da surdez, e como se pessoas surdas fossem mudas também. Não é bem assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Então, às vezes, eu tenho essa impressão. Eu sei que a pessoa tá querendo elogiar, tá querendo ser legal, eu entendo, mas às vezes eu me sinto um pouco infantilizada quando a pessoa faz isso. Então, se você puder evitar falar isso, melhor, tá bom?
Agora vamos partir para as vantagens, que é a parte legal de ser surda. Como você sabe, eu sempre vejo o lado bom das coisas, então vamos lá. Primeira vantagem, que é óbvio, poder desligar quando quiser. Se eu estiver em algum lugar barulhento e trabalhando e precisar focar, eu desligo, tiro o aparelho, eu foco muito melhor. Para dormir também, eu durmo em silêncio. É tão bom. Para não cair uma bomba que não vou acordar. Mentira, eu vou acordar, mas é muito mais gostoso, né? E no meu caso, e não sei das outras pessoas, mas no meu caso, os meus outros sentidos, tato, paladar, cheiro, visão, tudo isso ficaram muito mais aguçados. E algumas pessoas ficam impressionadas. Nossa, mas como é que você sentiu isso? Como é que você cheirou isso? Como é que... E além de tudo isso, eu acabei criando uma sensibilidade muito forte com energia, não só da pessoa, mas do lugar também. Então eu tenho essa sensibilidade muito aguçada também. E eu adoro, porque como eu trabalho com autoconhecimento, tudo isso, eu, eu, eu gosto muito de ter essa sensibilidade. E outra que é mais um fato engraçadinho, na época quando eu morava no Brasil, aqui nunca me perguntaram, mas no Brasil, quando alguém me conhecia pela primeira vez, me perguntava, nossa, mas da onde você é? Por causa do meu sotaque. E nessas horas, hoje, eu me divirto com isso. Aí, se é uma pessoa que eu nunca mais vou ver de novo, por exemplo, aí eu adoro inventar, não, porque eu sou de algum país, eu sou estrangeira. É legal brincar de vez em quando. Claro que se é alguém que eu ter contato de novo, ou que eu pretendo ter contato de novo, aí eu explico. E a última vantagem que eu gosto de usar a meu favor é fica muito mais fácil, muito mais rápido identificar as pessoas que estão com você porque realmente gostam de você. Ou se, por exemplo, se a pessoa já fala de uma maneira maldosa, com tom de preconceito, na hora eu já evito contato com essa pessoa. Então, essa vantagem que eu considero uma vantagem que eu consigo já eliminar rápido pessoas que eu não quero que façam parte da minha vida. Enfim, essas foram as principais dificuldades e vantagens. E a pessoa uma pessoa surda que ouve, se vocês surdos que estão me vendo aqui tiverem mais algumas dificuldades ou vantagens para compartilhar, comenta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E aproveitando também para vocês surdos ou que tem algum grau de surdez, se vocês tiverem algum problema com a audição, estão no armário da surdez, não aceitam bem, entre em contato comigo, vamos conversar. Espero que tenham gostado desse conteúdo e até a próxima.